A paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite aos irmãos, amigos, aqueles que estão nos visitando nessa noite. Muitas famílias estão em viagem, não é? Nós sabemos que muitas famílias da igreja são do interior do estado e estão aproveitando esse quase feriado para estarem junto dos seus familiares. Então louvo a Deus por isso, e é muito bom estar com os familiares, não é? E também louvo a Deus por aqueles que estão na cidade e puderam vir cultuar hoje. Um momento muito especial também que nós temos para estar na casa de oração, compartilhando e também dizendo ao Senhor tudo aquilo que está em nosso coração, colocando diante dele os nossos anseios, colocando diante dele os nossos desejos, colocando as nossas súplicas, mas acima de tudo colocando a nossa gratidão. É para isso que estamos aqui, para celebrar o nome do Senhor Jesus, tá bom? E eu quero fazer esse convite a vocês, que vocês nesse momento possam estar completamente contritos diante de Deus. Vamos nesse momento pedir a Ele que se revele de uma forma graciosa, como Ele sempre faz, para o seu povo. Esse é o nosso desejo, tá certo assim? Então todo cansaço, todo o estresse de uma semana que talvez tenha muitas vezes sufocado você, eu peço a Deus que nesse momento você possa estar debaixo da paz que excede todo entendimento, que o seu coração esteja descansado no Senhor. É isso que eu gostaria que você fizesse, para que você pudesse desfrutar de um culto que você mesmo está oferecendo ao Senhor, que você possa desfrutar, que você possa oferecer um culto e ao mesmo tempo Deus tocar o seu coração através do culto que você presta. E para isso nós precisamos estar com o coração em paz, não é? Então eu queria fazer isso, é um convite, é uma convocação que eu faço a cada um de vocês. Filhos, eu não sei, deixe-me ver aqui. Nós temos, eu sei que alguns estão viajando, tá? O Jailson e a Andréa provavelmente estão lá em esqueci agora o nome do lugar, Ferrer, São Vicente Ferrer. O Jailson e a Andréa gostam de estar ali, provavelmente estão, mas se estiverem nos escutando, muito obrigado, viu, filha? Se estiverem nos escutando, saibam que nós estamos agradecendo a Deus. O Jailson e a Andréa fazem parte da equipe de música, né? Eles estão completando 28 anos de casados. Obrigado, filho. Então louvo a Deus por isso e vamos celebrar juntos ao Senhor. O Junielson e a Eveline também, não é, Eva? Estão completando 11 anos de casados, bodas de Almadina, né? 11 anos de casado. E o Tiago e Renata, 5 anos de casado também, bodas de Topázio Imperial. Olha, é uma coisa que eu sempre me perguntei: quem é que fez essa relação desse negócio de bodas de um ano até... Rapaz, é um negócio assim impressionante, né? Mas estão aqui todos fazendo aniversário de casamento. Então louvo a Deus pela vida de cada um deles. Alguns estão também fazendo aniversário, data natalícia, né? O Jailson, é interessante, ele dia 23 faz 28 anos de casado e dia 26 ele também completa ano, né? Então, que coisa boa, no mesmo mês. O Daniel Silveira, da família Silveira, Evanita, também dia 28, né? Eva, que bom. Laís Nóbrega, Luiz Guilherme, Vitor Pereira de Menezes e Tiago Florencio Lins. Eu não sei quantos desses que eu chamei estão presentes. Eu sei que a Eva está, eu não sei, Luiz Guilherme está? Pronto, o Luiz, o Guilherme, o Guigo, né? Tiago Florencio, vem cá, filhão, vem cá, Eva, para a gente agradecer a Deus. Eva, Tiago, está vindo aí o Gui, o Jailson não está, Daniel Silveira, nós sabemos que também está em viagem, está viajando, né? Hoje em outro estado. Então vamos agradecer juntos. Vem cá, filho, vem cá, Eva, deixa eu ver se
Guilherme chega a tempo para a gente. Ninguém diz, né? Esse rapaz aqui, 50 aí? Não. E filho? Não aparenta não. Ele está dizendo que é 32. Vem cá, Gui. Olha a Gui aqui também. Mais um ano de vida. Mas não é só você não. Gui também, a gente olha assim. Ninguém diz que é 16, 17 anos, né? Mas vem cá, filho. Fica aqui perto de tio também. E Eva, deixa para lá, Eva. A gente não vai perguntar. Está dizendo que é 25. De ministério. É verdade, filha, é verdade. Fica só entre a gente aqui, viu? Deus seja louvado. Vamos para frente aqui um pouquinho. Vamos agradecer a Deus juntos. Vamos ficar em pé, igreja do Senhor, e vamos agradecer a Deus. E lembrem de todos os outros, tá? O Tiago e Renata, o Jailson e André, e o Junielson Evelaine também, que estão fazendo aniversário de casamento, e todos os outros, Daniel Silveira, Laís Nóbrega, Vitor Pereira, também estão fazendo aniversário, data natalícia. Vamos agradecer a Deus juntos? Pai querido, obrigado por esse momento tão especial, momento onde nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, a nossa gratidão diante do Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que fazem aniversário de casamento, data natalícia, que estão celebrando ao Senhor por mais um ano na tua presença. Senhor, sonda o coração de cada um. O Senhor conhece as necessidades, conhece os sonhos, conhece a vida de cada um deles, Pai, e que eles possam perceber que a tua mão é sobre eles e derramando sobre eles toda a sorte de bênção, Senhor. Responde os seus questionamentos e traz a eles encorajamento e alegria sobrenatural, para que eles possam continuar a caminhada cristã na tua presença, Pai. Obrigado mais uma vez por esse momento. Eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Que bom, coisa boa. Eu gostaria de fazer a menção. Tem uma família muito especial para mim aqui, e eu gostaria de convidá-los. Eles sabem que são muito especiais, tá? Então, Linda, sua família, podiam ficar em pé, por favor? O esposo, Agnes. Olha, isso é uma família muito especial, que me acolheu durante todos aqueles anos na primeira igreja, amigos da família, estão nos visitando hoje, que a Agnes, a filha aqui, está visitando o Brasil, hoje mora nos Estados Unidos, esposa do Eric. Nós tivemos o prazer e a alegria de acompanhá-los no pré-nupcial e fizemos aquele casamento de uma forma muito feliz ali com vocês. Então, ela está voltando, o Eric não pôde estar conosco, certamente virá até o final do ano, não é isso? Agnes, mas a Agnes veio matar a saudade. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui nos visitando. E todos que porventura nos visitam nessa noite, aqueles que chegaram após a apresentação, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são muito especiais para nós, muito especiais para Deus. E essa é uma noite de confronto do Espírito Santo de Deus para mim e para você. É uma noite de esclarecimento do Espírito Santo de Deus para mim e para você. E eu gostaria de convidá-lo nesse momento a abrirem suas Bíblias. Meu irmão Wilson, ele fez a menção de um salmo, o salmo mais extenso que nós temos na Bíblia, e eu gostaria de mais uma vez pedir para abri-lo, o Salmo 119, exatamente nele que nós vamos conversar hoje um pouco, tá? O Wilson, certamente Deus colocou isso no coração dele, não foi por acaso, viu, Wilson? O Salmo 119, e nós estaremos lendo o verso 173. Salmo 119, verso 173.
Antes mesmo de nós lermos esse texto, vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedir sabedoria. Pai querido, mais uma vez eu quero te agradecer pelo privilégio que tenho de poder compartilhar na tua casa de oração a tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós. E mais uma vez venho te pedir, tem misericórdia, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa falar através de cada texto, através de cada palavra, através de cada pensamento, Senhor, que as motivações do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, e que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam completamente do teu agrado. Cuida da tua igreja, abre, Senhor, a nossa mente, nos traz cativos, para que possamos perceber que o Senhor conduz esse momento, e é um encontro de Criador e criatura. Obrigado mais uma vez pelo teu cuidado, te agradecemos em nome de Jesus, amém? Verso 173 do Salmo 119, que diz: com tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Mais uma vez, com a tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Sabe, filhos, já vi uma estatística há alguns anos, e que diz que nós diariamente tomamos aproximadamente mais de 2.000 decisões. Diariamente nós tomamos mais de 2.000 decisões. Nós fazemos mais de 2.000 escolhas por dia. Você já imaginou o que é isso? Pastor, essa estatística está errada. Não está não, filho. Se você considerar que ao acordar você escolhe abrir os olhos ou não, você escolhe levantar ou não, você escolhe se alimentar ou não, você escolhe ir ao trabalho ou não, são mais de 2.000 decisões diárias na nossa vida. E sabe, uma das coisas que mais aflige hoje a mim e certamente a você é exatamente a tomada de decisão. As escolhas que nós fazemos podem alterar totalmente o rumo da nossa vida. Cada uma delas. Se eu acordar e decidir não levantar, todo o meu dia certamente será alterado por causa dessa decisão. Se eu simplesmente decido levantar e não ir para o colégio ou a faculdade, não fazer uma prova, isso pode alterar toda a minha vida acadêmica. Uma prova. Se eu decido simplesmente dizer à minha esposa ou ao meu esposo, quando eu levanto, a primeira coisa, quando eu o ver ou quando eu a ver, for dizer: eu amo você, isso pode mudar completamente o meu dia. Você acredita nisso? Se eu tiver a escolha de dizer ao meu filho ou à minha filha: você é muito especial, a primeira coisa que o filho ou a filha vai ouvir de você: eu amo você. A primeira coisa que você fizer for pegar um telefone e ligar para o seu pai ou sua mãe e dizer: eu amo você. Isso pode mudar completamente o seu dia ou até a sua vida. Ou até a sua vida. Eu me lembro de uma situação em um congresso que nós estávamos ali no Rio Grande do Norte, um congresso do MAP, do Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Eu já tenho falado com vocês sobre isso e como esse grupo, esse movimento do MAP mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitos pastores no Brasil. E nesse congresso nós tivemos a oportunidade de receber, dentre mais ou menos 350 pastores estavam naquele congresso, recebemos um em especial, um pastor em especial,
muito tímido, quieto no cantinho dele. Nós, na maioria, éramos batistas, presbiterianos, congregacionais naquele congresso, mas ele era um pastor assembleiano, da Assembleia de Deus, estava ali, quieto. E um detalhe muito especial: ele tinha mais de 70 anos de idade, e ele foi para aquele congresso buscar ouvir Deus, para saber como ser dirigido na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, nos seus sonhos ainda, com mais de 70 anos de idade. E depois de ele ouvir uma mensagem do palestrante que estava ali falando a respeito de dizer, me perdoe, de dizer eu amo você, de dizer eu também errei. Vocês já estão bem acostumados com essas frases que nós trabalhamos aqui. Aquele homem foi impactado de uma forma tão absurda pelo Espírito Santo de Deus, que no último dia do congresso, ele disse: olha, eu preciso compartilhar um negócio com vocês. Ontem à noite, isso foi no outro dia, ele contando que ontem, no dia anterior à noite, ele não conseguiu dormir enquanto ele não ligou para a esposa e fez uma declaração para ela. Ele disse: eu disse para minha esposa, minha filha, Deus mudou a minha vida. Você já pensou? Um pastor com mais de 70 anos de idade e dizer: Deus mudou a minha vida. Eu queria que você soubesse que está voltando para casa um novo homem. Ele disse: eu tive que dizer isso. Deus mexeu comigo de uma forma espetacular. E ele disse que não ligou apenas para a esposa, mas ligou para os filhos dele e disse: meus filhos, me perdoem, eu errei durante muito tempo, eu amo vocês. Ele diz: eu não dormi enquanto eu não falei com eles, e eu estou voltando para casa um outro homem. Uma escolha, uma decisão que mudou a vida daquele homem. 70 anos de idade. E aí eu me lembro de homens como Josué e Calebe. Vocês estão lembrados da situação de Josué e Calebe? Calebe caminhou com Josué depois de Josué assumir a liderança do povo de Israel, após a morte de Moisés, e caminhou junto com Calebe, e Calebe acompanhando Josué nas suas conquistas, na expansão de Israel, conquistando cidades. Mas chegou uma hora que Calebe disse: Josué, tem uma coisa que eu preciso compartilhar com você. Está na hora de eu começar a minha trilha agora sozinho. Eu também tenho uma corrida, Josué, e eu preciso correr a minha corrida. E isso foi lindo, porque Josué disse: você está certo, Calebe, olhe aonde você quiser, diga para que lado você quer ir, e aquela terra será sua. E ele olhou, escolheu e disse: eu vou por aqui, Josué. Muito obrigado, meu irmão, por esse tempo juntos, mas está na hora de eu começar a minha carreira. Sabe com que idade Calebe disse isso? 85 anos de idade. Está na hora de eu começar a minha carreira. E ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, e certamente mudou a vida daquele homem, da sua família. E o que Deus está dizendo para mim, porque em um determinado dia da minha vida, depois de 22 anos trabalhando em uma igreja, Papai do Céu disse, aos 50 anos de idade: Joésio, está na hora de começar uma nova carreira. E eu tive que tomar uma decisão, eu tive que fazer uma escolha. Eu poderia escolher permanecer na zona de conforto, onde tudo estava certo, aonde havia um ministério certamente também da graça de Deus sobre a minha vida, porque eu amo a minha igreja, primeira igreja batista do Recife, até hoje amarei sempre. Mas tinha uma nova carreira, para correr. E aos 50 anos de idade eu disse: eu vou. Eu não sei o que é que Deus está dizendo para você em termos de escolha que você tem que tomar, mas saiba
que se Ele convocou você, se Ele tem desafiado você, e a forma simples de fazer, de saber se é Ele que tem desafiado você, é Colossenses 3,15, é uma das formas. Que a paz no vosso coração seja o árbitro da vossa questão. Se Ele te dá paz, você tem uma escolha a fazer. Isso muda a vida de um ser humano, muda a vida de um homem, de uma mulher, muda a vida de uma criança. Quantas crianças nós sabemos que tomaram a sua decisão por Cristo e hoje são grandes missionários da palavra de Deus? Quantas mulheres são grandes missionárias da palavra de Deus porque tomaram uma decisão no momento crucial da sua vida? Sabe, filhos, vocês podem ter a sua liberdade de escolha nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas tentações. Você tem liberdade sempre de escolha. Você sempre tem duas opções. Na ética, na responsabilidade social, na saúde física, nos seus medos e nas suas decepções, no equilíbrio profissional, no namoro, no casamento, você sempre tem escolhas a tomar. No seu conceito de política, você tem direito de escolha e tem que fazer isso. Inclusive esse ano você vai ter que fazer isso. No seu conceito de espiritualidade, você também tem que escolher. Na sua filiação em Cristo ou não, você tem direito de escolha. Você tem direito de escolher adorar ao Senhor ou não. Você tem direito de escolha. Sempre. Toda decisão que você tomar e que for uma decisão errada, uma escolha errada, pode prejudicar você certamente. De alguma forma, você sofrerá os reveses de uma decisão errada. Vocês lembram lá em Gênesis 2, de 16 a 17, o que aconteceu ali? A desobediência de Adão. Tanto a desobediência de Adão como a desobediência de Eva. Aquilo gerou uma consequência que até hoje nós temos um preço altíssimo, que custou a vida de Jesus Cristo. É nisso que nós cremos. Por uma decisão, uma desobediência. Vocês estão lembrados lá em Números 27, Moisés e Arão, esse mesmo Moisés que passou o cajado para Josué, que eu falei agora há pouco, ele tomou uma decisão que mudou radicalmente o futuro dele. Vocês estão lembrados? Lá em Números 27, de 12 a 14, diz que o povo chegou numa cidade, em Meribá, e chegando ali começaram a resmungar com Moisés e com Arão, e dizendo que preferiam ter ficado no Egito do que sofrer no deserto. Olha só, depois de terem todas as experiências sobrenaturais com Deus diante deles, eles chegam diante de Moisés e de Arão e simplesmente abrem a boca e começam a renegar, inclusive o Deus eterno, e dizendo: era melhor que estivéssemos no Egito, era melhor que estivéssemos lá, porque lá pelo menos teríamos o que comer, o que beber. Nesse deserto nem água temos agora, nem água temos agora. E diz que Moisés foi até a tenda do encontro, foi conversar com Deus, e Deus se revelou para ele e disse a ele algo: Moisés, chame Arão, e vocês dois vão até aquela pedra, certamente uma grande pedra naquela área onde eles estavam acampados. Diz: chegue até aquela pedra e fale a pedra, fale a pedra, e de lá sairá água para o povo. E qual foi o grande problema de Moisés? Moisés chega diante daquela pedra, manda reunir o povo e faz algo que é abominável aos olhos de Deus. Moisés simplesmente diz o seguinte: o povo infame, o povo ingrato, vocês querem
que nós façamos sair água dessa pedra para provar a vocês que Deus está conosco? Pois então vamos fazer isso. E ele diz que pega a vara e, ao invés de falar a pedra, e certamente o que é que Deus estava querendo dizer ali? Fale aquela pedra, e que em meu nome, no nome do Deus eterno, ela verta água. E ela verteria. Era a autoridade do nome do Senhor Deus. E diz que Moisés não fez isso. Moisés chega diante da pedra e com a vara bate na pedra. Deus, pela sua misericórdia e por misericórdia daquele povo, faz com que a água verta, mesmo ele batendo na pedra. Mas logo depois Deus diz: Moisés, sobe naquele monte ali, eu quero te mostrar a terra que o meu povo vai tomar conta. Eu quero te mostrar Canaã inteira. E Moisés subiu até o monte, certamente um monte muito alto, e ele disse: você está vendo tudo isso aí? Contempla esse negócio. Mas preste atenção, depois que você contemplar, quando você descer, se prepare, porque você se unirá aos seus antepassados. Sabe o que é que ele está querendo dizer com isso, não sabe? É a última vez que você vê essa terra pela sua desobediência. Você não vai entrar nessa terra. Uma nova geração entrará, mas você vai só contemplar, porque você ousou fazer um milagre sem que eu fosse santificado, sem que o meu nome fosse glorificado. Você usou a sua palavra, a sua força e o seu poder para verter água diante do povo. Você estava com medo de perder a sua autoridade diante do povo, e isso fez você perder a oportunidade de você entrar na terra prometida. Você não entrará. Você passará o seu cajado e outro entrará. E quem entrou? Josué, que foi o seu sucessor. Uma escolha errada muda a vida de uma pessoa. Certamente Moisés foi elevado, ele está com o Senhor, não tenho dúvida, mas ele experimentou o retorno de uma escolha errada. Ele poderia ter entrado naquela terra, mas tem gente, assim como o povo de Israel, que ao passar pelo deserto, filhos, começa a questionar se Deus está com ele nesse negócio ou não. Você já ouviu quantas pessoas dizerem: rapaz, depois que eu aceitei a Cristo, minha vida, em vez de melhorar, piorou. Não sei se isso é uma coisa boa para mim. Piorou. E Deus se entristece com o coração de pessoas assim, porque por mais que Ele faça milagres diariamente nas nossas vidas, muitas vezes nós somos ingratos. Estão lembrados lá da carta de Timóteo? Os homens, haverá dias que os homens se tornarão ingratos, egoístas, que só quererão ouvir aquilo que faz cócegas nos ouvidos, e não aquilo que confronta o coração e a mente. Homens serão ingratos. Foi o que aconteceu com Israel, é o que acontece conosco hoje. Gente que entende que qualquer dificuldade que se enfrenta é suficiente para esmorecer na fé, é suficiente para achar que tomou a decisão errada por Cristo, e se esquece que o milagre, ele não se faz simplesmente quando sai água da rocha. É quando eu acordo, filho. É um milagre já na minha vida. É quando eu olho para um filho e uma filha e os vejo com saúde. É quando eu olho para uma esposa, para um esposo, e os vejo caminhando de forma saudável, empregados ou não. E quando não estão empregados, Deus, de forma maravilhosa, faz com que o pão não falte dentro de casa. A gente fala porque Deus fez milagres lá com os 5 pães e os peixinhos. Deus faz milagre todo dia na nossa vida aqui, todo dia, e a gente não enxerga isso. A gente não enxerga que ter um botijão de 20 litros de água mineral dentro de casa, isso é um milagre.
A gente não agradece por um copo com água que toma, porque tem gente lá no meio do sertão que até hoje, filho, não tem energia elétrica, não tem água encanada, e para tomar uma água tem que tomar água de barreiro, e você está tomando e eu estou tomando água mineral. Isso é um milagre, isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas, todo dia, para a gente aprender a deixar de reclamar. Escolhas que eu posso fazer que podem mudar a minha vida para melhor ou para pior. Como você tem tomado as suas decisões? Como você tem feito as suas escolhas, filho? Lá em 2 Samuel, capítulo 11, tem uma outra história muito difícil de se administrar. E aí, às vezes, eu vou contar essa e você vai dizer: mas pastor, o senhor só conta as histórias difíceis da Bíblia, aquelas que mostram os erros. Eu digo: olha, esse é um dos motivos que eu amo a Bíblia, porque ela não mostra só as benesses, ela mostra onde os homens falharam, elas mostram onde um povo falhou, para que seja um exemplo, para que nós não venhamos a falhar também. Isso é que é lindo na Bíblia, entende? Ela não esconde nada. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, fala de uma história difícil, terrível, para mim uma das mais difíceis de você administrar. A história de Davi, um homem que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos a história de Davi, desde a sua unção por Samuel, desde a sua unção. Um menino prodígio, um menino abençoado, um menino espetacular, referência sobre a sua terra. Mas esse homem um dia falhou, fez uma escolha terrível. Diz o texto lá de 2 Samuel, capítulo 11, que em dias que naturalmente os reis saíam para guerrear, olha só, em dias que os reis geralmente, naturalmente saíam para guerrear, Davi escolhe não ir para a guerra. Olha, a primeira escolha, ele levantou num dia onde sabe que todos os reis das nações inimigas ao redor de Israel levantavam para tentar conquistar terrenos de Israel, conquistar cidades de Israel. Mas naquele dia Davi decide não ir para a guerra, decide não ir, simplesmente. E aí diz que depois dessa tomada de decisão, depois ele mandar o seu exército e ficar, ele sai do seu quarto, provavelmente em vez de acordar 6h30, 7 horas, não sei se rei acordava 6h30, 7 horas, né? Mas quase isso aí, ele decide acordar perto de 11, meio-dia. Tem gente que gosta, né, de acordar 11 horas, meio-dia. Olha só esse negócio de acordar tarde, o que é que dá, viu? Presta bem atenção. E diz que Davi levanta, vai andar no pátio do seu palácio, e de lá de cima, quando ele abre uma janela, ele vê uma mulher linda numa fonte tomando banho. E ele cresce os olhos para aquela mulher. Só que aquela mulher, ela é uma mulher casada, chamada Betsaba. E diz que ele procurou saber de quem era, ou quem era aquela mulher. Chamou um dos seus criados, eles disseram: olha, é Betsaba, e ela é casada com um dos seus soldados, Urias, um homem íntegro, soldado de guerra. Ele diz: é mesmo? E onde é que ele está? Ele está batalhando. Joia. E aí ele chama o seu general Joabe e diz: Joabe, bota Urias lá para o meio da batalha, que eu tenho um negócio para resolver aqui. Olha só, tudo por causa de uma escolha no início do dia, uma escolha de não ir para a batalha. E aí a gente já sabe o que acontece. Ele tem um relacionamento com Betsaba, ela engravida dele, e agora começa toda uma confusão, e para mim um dos atos de grande covardia, e por isso Davi pagou um preço alto também, porque ele articula para que Urias seja colocado em um lugar de guerra ferrenha, de luta ferrenha, onde provavelmente ele seria ferido de morte.
e ele foi ferido de morte e veio realmente a falecer, o Urias, e aí ele depois traz Betsaba para ser sua esposa, uma das suas esposas no palácio. E depois dessa escolha, quem continua lendo o livro de Samuel vai ver o que aconteceu na vida de Davi. Isso desagradou tremendamente Deus, e ele pagou um preço alto, muito alto. A sua família se desestrutura completamente por causa disso, e muitas desgraças aconteceram na vida de Davi, tudo por causa de uma escolha, quando ele abriu uma pequena janela. Olha o trocadilho: cuidado com as janelinhas que você está abrindo. Pessoal tecnológico, cuidado com as janelinhas que você abre. Ali pode haver uma escolha errada e uma desgraça. Muito cuidado, filhos, com o que vocês estão escolhendo. Muito cuidado. Por que bem avaliar as decisões antes de tomá-las? Por quê? Porque você é o maior responsável por sua vida. Simplesmente porque a sua vida depende de cada escolha que você faz. Você pode escolher certo em todas as áreas. Você pode escolher certo na área pessoal, na área profissional, na área relacional, na área espiritual. Em qualquer uma dessas áreas, você pode escolher certo. Você pode sim. Aí você vai dizer: pastor, mas como é que eu faço isso? Eu vou lhe dar um exemplo claro. Jesus é o melhor exemplo para nós. Ele escolheu certo mesmo diante das pressões comuns da vida. Ele escolheu amar ao invés de irar-se. Ele escolheu amar. Ele escolheu agradar a Deus ao invés de agradar a Ele mesmo. Vocês estão lembrados do que ele diz lá no Getsemane? Senhor, olha, se possível, afaste de mim esse negócio, porque está difícil. Só pelo que eu estou vendo, a angústia é grande. Mas faça-se a sua vontade e não a minha. Escolha. Ele tinha oportunidade de escolher diferente, mas ele escolheu agradar o coração do Pai. Responsabilidade, ele escolheu responsabilidade diante dos filhos. E ele diz: meu Pai, eu tenho entregue aqueles que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu tenho devolvido eles, eu tenho os capacitado, tenho cuidado deles. E eu não peço que o Senhor os tire do mundo, só peço que o Senhor os abençoe e os proteja. Enquanto eu estive com eles, eu tive responsabilidade com eles. Ao invés de rebeldia, ele escolheu resistir à tentação, ao invés de aceitá-la ou de relativizá-la. A tentação ali dos 40 dias, ele podia ter aceitado, não podia? Podia ter aceitado um pedaço de pão. Ele podia ter relativizado aquele momento de tentação e dizer: mas é só um pedacinho de pão, não vai mudar a história, não é por causa de um pedacinho de pão, já são 40 dias, né? Deus, ele podia relativizar isso, mas ele escolheu não fazer isso. Ele sabia que a escolha dele mudaria a vida de muitos de nós, da humanidade como um todo. E ele escolheu nos amar, escolheu cuidar de nós, filhos. Jesus, aí é um melhor exemplo, mas aí alguns ainda podem debochar e dizer assim, né? Mas pastor, só sendo Jesus para escolher tão certo assim, né? Só se for Jesus, e dá aquela gargalhada, né? Porque eu não sou Jesus, pastor. Aí eu digo: ó filho, você pode não ser Jesus, nem eu sou Jesus, mas tem um menino chamado José, tem um menino chamado Daniel, tem uma menina chamada Esther, que escolheram e eram iguaizinhos a mim e a você. Eles só eram guiados pelo mesmo Espírito de Deus que eu e você podemos ser. E eles escolheram certo. Eles escolheram. E a resposta da escolha deles, vocês sabem o que foi? Uma vida que transformou a comunidade, transformou a vida pessoal e transformou a comunidade. É simplesmente isso. Uma das coisas que me chama mais atenção na hora que a gente ouve a respeito de homens e de mulheres que tiveram
esse contato com Deus de forma tão especial é que, mesmo sendo crianças, eles tinham discernimento. E eu me preocupo hoje com os nossos conceitos com relação aos nossos filhos, às nossas crianças. Algumas coisas que Daniel não abriu mão, que Daniel disse: olha, eu não vou comer as iguarias do rei, eu não vou comer. Mas nós temos com os nossos filhos talvez falhado, sabe, filhos? Falhado com eles, permitindo de forma relativista que eles experimentem coisas que têm sido escolhas que podem mudar a vida deles, escolhas que nós deixamos que tomassem e que hoje nós podemos estar pagando e colhendo um preço muito alto. Eu fico preocupado, por exemplo, e aí é uma questão muito particular. Eu estava me preparando para vir para casa junto com Sandra, e a televisão estava ligada e estava passando eu não sei como é o nome do programa, mas mostrando o festival de quadrilhas, que é muito comum nessa época. E Sandra tomou um susto. Eu estava lá dentro e Sandra falou: meu filho, venha cá, pelo amor de Deus. E aí eu cheguei lá e tinha uma quadrilha com... Vocês sabem que, em primeiro lugar, o contexto cultural foi completamente desestruturado, né? Vocês querem me dizer, ou pessoas quererem me dizer que o que tem hoje, o que se apresenta hoje como cultura nordestina, as quadrilhas matutas, primeiro, de matuto não tem nada, são verdadeiras alegorias de carnaval. Isso é um pensamento pessoal, e certamente vamos ter muita gente ressachando isso, principalmente na internet. Isso é um pensamento pessoal, eu tenho direito da palavra, não é? E você também tem, se você achar o contrário. Mas isso não tem nada a ver com a cultura do meu estado, com a cultura da minha região. Isso não tem nada a ver. E em especial, havia uma apresentação de uma dita quadrilha, que o enredo, porque agora é enredo, não é? O enredo era uma questão totalmente religiosa, eram orixás na quadrilha. Orixás na quadrilha. Uma completa invocação. E eu não tenho aqui, não estou questionando a questão da Umbanda, do Candomblé. Eu só estou querendo dizer o seguinte, filho: não misture as coisas. Não misture as coisas. Entende? Não tem nada a ver a quadrilha matuta com isso que a gente está vendo aí. Então são conceitos que eu fico preocupado. Como é que eu posso falar para os meus filhos sobre cultura hoje? É cultura isso? A cultura da quadrilha matuta, que vem lá do Cerrado, que vem lá das mais longínquas regiões nossas. Filho, um matuto não conseguia comprar uma roupa dessa nunca, filho. Por isso que o nome era matuto. A gente vinha com a calça jeans rasgada, a gente vinha do jeito que a gente vinha, era com a roupa que estava na roça, era com remendozinho, demonstrando a cultura de um povo pobre, de um povo humilde. Hoje não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem outra coisa aí. Tem gente que muitas vezes deixa de fazer um lanche, deixa de comer, deixa de comprar alguma coisa importante para poder pagar a fantasia. Isso é quadrilha matuta, filho? Não sei, é uma coisa que me deixa aflito. E são conceitos que os nossos filhos estão vendo, estão entendendo como cultura, e nós estamos muitas vezes relativizando. Filho, olha que legal, muito bacana, não é? É legal, é lindo, é assim a quadrilha. Não é assim, filho, não é assim. Conceitos básicos, sabe? Conceitos sobre roupa. Eu já falei para vocês aqui. Eu me preocupo com as roupas que as nossas crianças vestem, que as nossas adolescentes vestem. Eu fico preocupado. Criança não usa cartão de crédito. Criança não tem cartão de crédito no nome dela, até porque a loja não deixaria ela utilizar. Adolescente, tudo bem, mas a criança não.
E às vezes eu vejo crianças na rua, eu fico preocupado, não só na rua, com roupas que eu digo, filho, o pai escolheu isso aí, a mãe escolheu essa roupa para a filha ou para o filho. Está errado, filho. Não pode relativizar isso. Você está manifestando o seu entendimento a respeito de como o seu filho ou sua filha deve se vestir. Você está manifestando o seu conceito quando você permite que ele compre. Não é porque fulana veste, filha, porque fulana vai se jogar no buraco, eu vou deixar meu filho se jogar também? Não vou, filho. Tem que ter cuidado com isso, filho. Tem que ter cuidado como eu me visto para ir a um casamento, filho. Tem que ter cuidado. Tenho falado isso aqui com vocês. Mães, a escolha que você faz, mãe, repercute, mãe. Eu estou falando isso agora para mães porque geralmente são mulheres que têm mais essa dificuldade. Graças a Deus eu não tenho visto tantas, mas algumas ainda têm dificuldade nessa área. Observe, filha, quando você vestir-se, apareça no espelho ali, converse com Deus. Senhor, o Senhor está feliz? Muito cuidado, filhas. Não relativize conceitos. Guarde o seu corpo para o seu marido. Guarde o seu corpo para o seu marido. Homem, cuidado como você se veste também. Você tem que chamar atenção para sua esposa. É para ela que Deus criou você. Entendem? Adolescentes, cuidado, filhos. Não façam só porque está na onda. É a vibe do momento. Não faça por isso só, filho. Porque a vibe do momento pode fazer você entrar por uma fria. Muito cuidado com isso, filhos. Muito cuidado com o que você posta nos seus faces, nos seus apps. Cuidado, filho. Tem gente que se expõe completamente no Face, no Zap. Eu conheço pessoas que se expõem, não conseguem ir num hospital e fazer um curativo para não botar no Face. Acabei de sair de casa. Aí o assaltante, muito obrigado, tem ninguém em casa. Coisas básicas, filho. Tem gente que se expõe ali dentro, se expõe completamente. Cuidado em nome de Jesus. O que eu faço, aonde eu faço e a motivação pelo qual eu faço são escolhas diárias da minha vida. Vocês estão entendendo? São escolhas diárias da minha vida. E aí depois a gente fica dizendo, por que Deus não me abençoa? Eu peço isso há tantos anos ao Senhor. Você não sabe mesmo não? Deixa eu dizer para você. Eu não vou repetir não. Se quiser tu assiste depois aí. Para saber por que Deus muitas vezes não dá o que você tanto pede, filho ou filha. Tomem cuidado, filhos. Tomem cuidado. Que Deus honre a escolha de cada um de vocês. Mas Deus também é justiça. Deus é justiça. Ele é Pai bondoso e justo, Senhor. Justo, Senhor. Eu me preocupo demais com isso. Me preocupo demais com isso. Sei que vão ter críticas, mas filhos, eu já disse a vocês que discípulo de Jesus é escolha, e é uma escolha radical. É uma escolha radical. Essa igreja, eu tenho um sonho para ela, e eu sei que vocês sonham esse sonho. E para a gente ver esse sonho realizado, a gente tem que ser discípulo radical de Jesus. Senão não vamos ver. Senão corremos um sério risco de, por causa das nossas escolhas erradas, subirmos o monte, contemplarmos de longe Canaã e não entrarmos. Vocês entendem? Em nome de Jesus, prestem atenção nas escolhas que cada um de nós faz, nas janelinhas que nós abrimos, nos conceitos pessoais a respeito das coisas básicas da vida, porque é exatamente nas coisas básicas da vida que Deus se manifesta em mim e você, nas coisas básicas. Como fazer escolhas certas?
Jeremias 29, de 11 a 14. A primeira coisa que eu entendo, para fazer escolhas certas, eu preciso estar na presença do Senhor e fazer isso aqui. Jeremias 29, de 11 a 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e assim eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Primeira coisa, você quer fazer escolhas certas? Intensifique seu relacionamento com Deus. Leia a Bíblia, busque orar ao Senhor todo o tempo, converse com Deus, se coloque na presença dEle. Não tem uma forma melhor de você poder fazer escolhas certas. Eu tenho dito a você, disse já no começo desse culto, uma das formas de você fazer uma escolha certa é buscar paz no coração. Se você conversar com Deus, se tiver dúvida, não faça. E eu digo isso de carteirinha, porque toda vez que eu faço sem paz no coração, dá errado, filho. Toda vez que eu busco fazer alguma coisa sem primeiro ouvir a esposa, sem ouvir a filha, eu faço besteira. Deus usa a família também. Compartilhe os seus sonhos, as suas vontades, as suas escolhas, e veja se Deus traz paz no coração de todo mundo. Quando isso não acontece, é muito fácil errar. Quer fazer uma escolha certa? Intensifique seu relacionamento com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 e 18. 1 Tessalonicenses 5, 16, diz o seguinte: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Peça a intervenção de Deus e seja grato o tempo todo. Não seja ingrato. Agradeça a Deus todo dia, em toda e qualquer circunstância. E não é para ser de forma insana, não. Eu tenho dito isso aqui, ninguém vai dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma doença fatal. Não é assim. Senhor, muito obrigado, porque mesmo em meio a um enfrentamento de uma doença como essa, de um enfrentamento de um casamento que está se esfacelando, mesmo diante de um filho, de uma filha que está em grande luta, envolvido com drogas, com qualquer coisa, mesmo em meio a uma dificuldade financeira absurda, o Senhor tem me dado suporte, e eu louvo ao Senhor por isso, eu agradeço ao Senhor por isso. Você entende? O Senhor tem me dado suporte. Aprenda a pedir a intervenção de Deus, mas sendo grato o tempo todo. João 14, de 15 a 17, João 14, de 15 a 17, que diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. E Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Desenvolva a capacidade de ouvir a Deus, porque Ele está à disposição através do seu Espírito.
Busquem, através do desenvolvimento da vida com Deus, através da gratidão no coração, experimentar Deus tomando conta da sua vida, filho. Da sua vida, filha. Experimente isso, e você vai começar a ouvi-lo claramente quando você tiver que tomar uma escolha, tiver que fazer uma escolha. Você vai ouvir como Samuel ouvia. Você está lembrado o que acontecia com Samuel? Diz que ele dormindo ainda criança, e acordava dizendo, ouvindo, Samuel, Samuel. E ele foi conversar com o sacerdote um dia e disse, olha, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo isso. E ele fez, olha, é o Deus eterno querendo falar com você. Quando ele chamar, diga, estou aqui, Senhor. Você vai poder ouvir. Tem gente que fica aflito, pastor, eu não consigo ouvir Deus. Filho, comece a exercitar disciplinas espirituais. Comece a intensificar seu relacionamento com Deus através da leitura da palavra, da oração. Peça a intervenção de Deus, seja grato o tempo todo, deixe de resmungar, e você vai naturalmente desenvolver a habilidade de ouvir a Deus, porque ele está dizendo aqui em João, eu me manifestarei a você. É ele que se manifesta para nós, quando nós o buscarmos de todo o coração. Vocês entendem isso? É disciplina espiritual, filho, não é outra coisa não. É disciplina espiritual. O problema, sabe qual é? A gente não quer disciplina. A gente não quer ter tempo para leitura diária. A gente não quer ter tempo de oração. A gente não quer buscar a sabedoria dele para tomar as escolhas, para tomar as decisões e fazer as escolhas. A gente quer simplesmente viver. E aí vive uma vida de Zeca Pagodinho. Vai deixando a vida me levar e a vida leva eu. E você não tem ideia para onde ela vai levar você. Vai levar você para cima de um monte, para você ver de longe e não entrar. Você entende? Não deixa a vida levar não, filho. Você tem que ter sabedoria para fazer com que a sua vida seja uma vida próspera na presença do Senhor, cheia de graça, cheia de saúde, cheia de alegria, sobrenatural. Sobrenatural. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz o seguinte: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Você quer fazer uma escolha bem feita? Permita que Jesus seja para você o caminho, a verdade e a vida em todas as áreas e circunstâncias da sua existência. Não tenha quartinhos onde você bota toda a tralha da sua vida. Não tenha quartinhos que ninguém entra. Seja um homem ou uma mulher completamente transparente. Completamente transparente. E que Jesus seja o sol da sua vida, porque diz a palavra de Deus que debaixo do sol tudo se revela, tudo se revela, as mínimas coisas. Não tem coisa melhor do que a gente ser transparente, do que as pessoas não terem do que questionar você, porque você é transparente, porque você se coloca na presença de Deus. Quer fazer uma escolha certa? Permita que Deus entre e tome conta de todos os quartos da sua vida, de todos os cômodos da sua vida. Não feche nenhuma porta, porque senão ele não é Senhor. Ele pode até ser Salvador, mas ele não é Senhor da sua vida. Senhor é aquele que determina, é aquele que manda, é aquele que diz o que tem que acontecer. Se eu tenho um lugarzinho onde ninguém entra, se eu tenho uma janelinha que só eu sei como abrir, a hora de abrir, a hora que está todo mundo dormindo, eu abro a janelinha, ou a hora que dentro do trabalho ninguém está vendo, eu abro a janelinha, então Deus não é, Jesus não é Senhor da minha vida. Quem manda sou eu naquele lugar, quem manda naquele quartinho sou eu. Então você não vai conseguir, filho, desfrutar de Deus falando para você a vontade dele. Você vai viver a vida de qualquer forma e vai sofrer com isso. E é uma coisa que eu não gostaria de ver, era você sofrendo, porque basta cada dia o seu mal, filho. Olha, se a gente está na presença de Deus, assim diz a palavra, se a gente já anda assim, já enfrenta naturalmente cada dia um mal.
Você agora não anda na sua disciplina espiritual, então vai, além de enfrentar o mal que é do dia, você vai enfrentar o mal de cada escolha errada que você fizer durante aquele dia. Você já pensou nisso? Multiplicar as dificuldades, e quem multiplica é você, não é Deus não, é você que está fazendo a escolha errada. Intensifique seu relacionamento com Deus, peça a intervenção de Deus e seja grato, desenvolva a sua capacidade de ouvir a Deus e permita que Jesus seja para você o caminho, a verdade e a vida em todas as áreas e circunstâncias da sua existência, em nome de Jesus. E filho e filha, experimente passar a viver pelas escolhas que o próprio Jesus fez e decida ser novamente barro nas mãos do oleiro, onde Jesus, como oleiro, vai moldando a mim e a você. Permita que Ele faça isso. É assim que a gente vai ser uma igreja relevante, é assim que a gente vai ter um casamento relevante, é assim que vamos ver os nossos filhos crescerem de forma relevante. É assim que a igreja do Senhor Jesus vai fazer diferença sobre a terra. Você quer experimentar prosperidade? Experimenta, filho. A prosperidade muitas vezes não é exatamente da forma que a sociedade impõe. Você não vê um apóstolo de Jesus desfrutando de prosperidade segundo a sociedade, mas todos eles estão desfrutando de uma prosperidade eterna. Mas Deus, pela sua misericórdia, pode derramar sobre mim e sobre você muitas bênçãos também, filho. Eu acredito nisso, acredito. Se eu trabalho, se eu faço a minha parte, se eu honro a Deus, se eu amo as pessoas que estão ao meu redor, se eu honro as pessoas que estão sobre mim, se eu sou transparente nos meus negócios, se eu sou ético, se eu cuido da criação do Senhor, se eu tenho a minha disciplina espiritual, filho, a palavra de Deus diz que, olha, se os seus pais esquecerem de você, tenha certeza que eu não esquecerei. Eu sou com vocês em todo o tempo. Deus ama você, Deus quer o melhor para você, não tenha dúvida disso. Que escolhas você tem feito? Como você tem tomado decisões na sua vida? Nos seus relacionamentos, na sua profissão, na sua questão acadêmica? Quais são as escolhas que você tem feito? No seu namoro, filho e filha, como é que tem sido suas escolhas? Você tem dito sim na hora de dizer sim e não na hora de dizer não? Na sua profissão, filho, tem gente, pastor, uma coisa é o que a Bíblia ensina, outra coisa é o que o meu patrão determina. Não é não, filho. Você pode muito bem pedir a Deus sabedoria, mas pastor, Jesus foi diferente. Você conhece a história da rainha Esther, não conhece? Você queria alguém para ter mais possibilidade de perder a vida ali, por causa da ousadia de cuidar do povo de Deus, cuidar das coisas do Senhor? Você conhece a história de Neemias, não conhece? Você queria alguém para ter mais possibilidade de perder a sua posição e talvez até a vida, por ser insolente diante de um rei e dizer o que é que o entristecia? Mas você sabe o resultado da vida de todos aqueles que foram ousados, primeiro porque estavam completamente cheios da graça do Senhor, da sabedoria de Deus, porque foram pessoas que estavam completamente vestidos da armadura do Senhor, fizeram escolhas certas no momento certo. O que é que você precisa escolher hoje? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje, durante essa semana? É no casamento?
É nos negócios? É na vida espiritual? É na internet? É no vício? É na mentira? Qual é a decisão que você tem que tomar, filho? É na convocação para o serviço? É no envolvimento com o reino? Qual é a escolha que você vai ter que tomar nesses dias? Eu queria orar com você nesse momento, pedindo a Deus sabedoria, para que você possa ser um homem ou uma mulher que escolhe segundo a vontade de Deus. Amém. Pai querido, mais uma vez estamos em Tua presença. Em primeiro lugar, agradecidos por essa noite, por um momento de reunião do Teu povo na casa de oração, pela certeza que o Senhor está pairando Teu Santo Espírito, a Tua glória sobre nós, falando ao coração de cada um de nós, mostrando o que precisa ser ajustado na nossa vida, mostrando aquilo que não tem agradado ao Senhor na vida de cada um de nós, e aquilo que o Senhor tem ficado feliz. A Tua palavra nos garante, através do Teu servo, o apóstolo Paulo, que se considerarmos a nossa carne, o nosso corpo, a nossa vontade, não temos nada de bom dentro de nós, mas existe algo sobrenatural dentro de nós, que nos faz tomar decisões coerentes, e que vão edificar a nossa vida, que vão transformar a nossa vida. É um tesouro espiritual maravilhoso, que o Senhor Jesus deixou conosco aqui, quando foi aos céus, e Ele disse: eu deixarei com vocês o Espírito Santo, e Ele vos será por conselheiro. Esse tesouro espiritual está dentro de nós, e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, para escolhermos cada momento que formos solicitados tomar uma decisão, escolhermos segundo a vontade do Senhor, que possamos fazer a pergunta-chave para a nossa vida: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? E que o Senhor nos revista da Tua graça, do Teu amor, da Tua sabedoria, da Tua ousadia, do Teu entendimento, para que nós possamos estar sempre com um coração grato diante do Teu altar. Obrigado pela igreja do Senhor aqui reunida, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelo salmista que manifestou isso claramente para nós: eu escolhi os Teus preceitos, eu escolhi fazer a vontade do Senhor, eu escolhi amar o Senhor. Que esse seja o nosso desejo também, Pai. Dá-nos um momento especial de intimidade contigo agora, e que nós possamos sair desta casa de oração com um propósito diferente no nosso coração, um comprometimento sério a respeito de reino de Deus, que isso possa transbordar da nossa vida e atingir todas as pessoas que estão próximas a nós, que não sejam as nossas palavras, mas que sejam as nossas atitudes, que seja o nosso abraço, que seja o nosso olhar, que fala a todas as pessoas que se chegarem a nós, e que tudo isso seja manifestação do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, nos dê esse entendimento para fazer escolhas que agradem o coração do Pai. E eu não me canso de dizer: vocês são uma igreja bonita, uma igreja que me inspira a cada dia. Está dentro da visão da igreja. Estão lembrados? Uma igreja que atrai, que inspira e que capacita para a expansão do reino de Deus. Vocês me inspiram, a vida de vocês me inspira. E pastor às vezes precisa chamar a atenção. Às vezes o pastor precisa usar o cajado para trazer a ovelha mais para perto, para fazer a ovelha entender que aquele caminho vai trazer dificuldade para ela, porque o Senhor está conosco e nos dá direção.
eu creio, com a sua vida, na minha vida, Ele tem trazido direção. Deus abençoe vocês, filhos, e que ao sairmos desse lugar, nós tenhamos a certeza que tivemos um encontro pessoal com o nosso Pai, um encontro divino entre Criador e criatura. Amém? Quero convidar vocês para estarem conosco. Nós vamos estar na festa da colheita dia 7 de julho, tá certo? Dia 7 de julho vamos estar fazendo a nossa festa da colheita. Vamos fazer aqui na nossa área externa, e os ministérios estarão responsáveis pelas barracas, muita comida típica, muita brincadeira. Tragam os filhos e vamos fazer um desafio aqui. Aqueles que estão nos vendo pelo canal da internet já estão convidados. Você não esteve aqui hoje, ou você mora próximo, é convidado para estar conosco aqui. Mas nós vamos fazer um convite muito especial, tá certo? Para as ruas próximas aqui da igreja. Nós vamos convidar os nossos vizinhos para estarem aqui. Então comece a orar já por isso, para que Deus fale ao coração da vizinhança, através de um momento de informalidade, mas de muita gratidão. Porque a festa da colheita não é simplesmente a festa de São João para a gente. Festa da colheita é para agradecer tudo que Deus tem dado nas nossas terras, tudo que tem produzido. A festa da colheita é para isso, tá certo? Então nós vamos convidar os nossos vizinhos para celebrar conosco. Então dia 7, a partir das 5 horas da tarde, nós vamos estar juntos aqui, com brincadeiras de roda, com tudo que a gente faz, sociais, para as crianças, pescaria, argola, um monte de coisa, aquilo tudo que a gente sabe que menino gosta e que a gente gosta, um queijo assado, um milho assado. Então, se você gosta disso, é a hora. Canjica, pamonha, tá bom? Já comeu muito esse final de semana? Guarda um pouquinho para dia 7, tá certo? Não coma mais nada não, vamos ficar com vontade para comer dia 7 aqui com a gente, tá bom assim? A gente vai passar um dia bem gostoso, com muita música, muita celebração. Tá aqui, olha, já está nas redes sociais. Pegue seus amigos, divulgue isso aí, tá bom? A gente vai fazer uma festa bem bonita para agradecer a Deus tudo aquilo que tem dado sobre essa terra, que é bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Não é só milho não, tudo que tem dado na nossa terra, nós celebramos na festa da colheita. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé nesse momento, agradecer a Deus. Você que nos visitou, Deus abençoe a sua vida. Queremos contar com você aqui novamente. Você que está no canal da internet, Deus abençoe a sua vida. Não fique por aí só não, venha cá conversar com a gente, dar um abraço e ouvir Deus, e celebrar de forma comunitária também. Deus te abençoe, filho. Uma semana debaixo da graça para todos nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Que o Senhor nos leve para os nossos lares, para os nossos destinos, debaixo da segurança, que Ele ponha anjos ao nosso redor e que nenhum mal nos aconteça. Deus nos abençoe. Vamos sair nessa noite aqui celebrando o Senhor? Vamos cantar juntos? Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. Aquele que está feliz, bata palma. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Jesus é alegria.
Vamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém? Com Jesus no coração a gente é feliz. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Um lugar, um momento, apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Um lugar, um momento, apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai.
nunca soltei. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu